Olá! Neste vídeo nós vamos conversar sobre a guilhotina de Hume, também conhecida como Lei de Hume ou falácia naturalista. E esse é um ponto muito importante para nós compreendermos o desenvolvimento do próprio positivismo jurídico, para nós compreendermos então a noção de direito que nós temos hoje em dia, a compreensão contemporânea a respeito do direito, porque essa compreensão do direito pressupõe a separação entre os planos do ser e do dever ser. Exatamente o cerne, o foco central dessa lei de Hume, dessa falácia naturalista ou da guilhotina de Hume. David Hume foi um filósofo escocês que viveu no século XVIII. Assim como Guilherme de Ockham, que nós já estudamos por aqui, Hume era um empirista, ou seja, ele acreditava que todo conhecimento deveria ser confirmado pela experiência. A partir desse seu empirismo, Hume estabeleceu uma distinção com a sua guilhotina, ou com a sua lei, com a lei de Hume, com a guilhotina de Hume, ou com a falácia naturalista. Hume estabeleceu uma distinção que posteriormente foi muito importante para o desenvolvimento do positivismo jurídico. Ele separou então, ele propôs a separação entre o plano do ser e o plano do dever ser. Isso eu já mencionei, vamos tentar entender isso um pouquinho melhor agora. Uma coisa é você descrever a natureza. Você descreve a natureza usando experimentos, usando as regras da experiência. E lembre então que Hume era um empirista. Quando você descreve a natureza, você está no plano do ser. Agora, outra coisa são os juízos de valor. Outra coisa é o funcionamento do direito e da moral. Uma coisa é dizer como as coisas são. Outra coisa, natureza, como as coisas são. Outra coisa é dizer como as coisas devem ser. Então, quando nós estamos dizendo como as coisas devem ser, nós estamos estabelecendo juízos de valor. Nós estamos no campo normativo. Nós estamos no plano do direito e da moral. E sobre isso, foi exatamente tratando sobre essa questão, sobre a diferença entre direito e moral, que eu tratei anteriormente da diferença entre ser e dever ser, no vídeo anterior aqui do canal que trata sobre isso. Então, quando você está no plano do direito ou da moral, você está no plano normativo, você está no plano do dever ser. Agora, nós precisamos entender que a base do pensamento de Hume está no seu empirismo. Então, como ele era um empirista, a partir do momento em que ele percebe essa distinção entre o plano do ser e do dever ser, ele afirma o seguinte: o dever ser não pode ser deduzido do ser. Ou, em outras palavras, numa outra maneira de colocar isso, o ser não pode derivar o dever ser. Você não pode retirar da descrição da natureza, da descrição de como as coisas são, a conclusão a respeito de como as coisas devem ser. O que Hume propôs então? Você não pode transitar do plano da natureza, da descrição de fatos naturais, para o plano normativo. Ele mencionou que nos livros sobre direito, sobre filosofia e tal, ele sempre percebia que havia uma sutil transição do plano do ser, ou da utilização do verbo ser, para a utilização da expressão dever ser. E com isso, então, a partir desse argumento empirista, o Hume refutou a ideia de direito natural. Porque você não poderia derivar o dever ser, derivar um direito ou até mesmo uma moralidade da natureza das coisas. Essa é a guilhotina de Hume. Essa é a falácia naturalista ou a lei de Hume. E é por isso que, do ponto de vista histórico, ali no século XVIII, a guilhotina de Hume se coloca para o pensamento ocidental como a refutação do justnaturalismo, como a refutação da ideia de um direito natural, de um direito que decorreria da natureza das coisas, de um direito que decorreria da natureza humana. E é por isso que a guilhotina de Hume é tão importante, como eu mencionei, para a consolidação do pensamento positivista e especialmente para a consolidação do positivismo jurídico. Bom, deixa eu reforçar isso aqui porque esse é o grande resumo da coisa. Esse é o cerne deste vídeo aqui.
compreendendo isso, você compreende todas as implicações dessa guilhotina de Hume. Como para ele, como para o Hume, havia uma separação muito clara entre o plano do ser, da natureza, e o plano do dever ser, o plano normativo, da moral ou do direito. Então, essa compreensão foi a base para a negação do justnaturalismo, a base para a negação da ideia de direito natural ou de direitos naturais, né? E assim foi refutado na história, pelo menos para quem pensa como o Hume, né? Especialmente para os empiristas que entendem que não existe nada além daquilo que pode ser compreendido ou demonstrado a partir de experimentos, né? Então fica refutado na história o pensamento de autores como John Locke, Tomás de Aquino, Hugo Grocio. Esses nós inclusive já estudamos aqui no canal, vou deixar os vídeos que tratam sobre eles aqui na descrição, entre outros. Mas será que a guilhotina de Hume está correta? Bom, a primeira dica eu já dei. Você só vai entender que isso está correto se você for um empirista. Se você acreditar que apenas é conhecimento aquilo que pode ser comprovado por experimentos. E a coisa não é bem assim, né? Nós estamos tratando aqui de uma questão central do próprio pensamento, de uma questão central da própria ciência e do pensamento científico, né? Nós estamos tratando aqui de gnoseologia e de epistemologia. Mas eu não vou tratar desses termos aqui complicados, né? Eu vou apenas tentar demonstrar para você como a coisa funciona de uma forma um pouquinho mais simples. E eu vou aqui então apresentar algumas formas, alguns caminhos pelos quais você pode refutar a guilhotina de Hume, ou seja, refutar a refutação, né? Se nós estamos pensando em termos de justnaturalismo. Lembrando que eu sou, sim, um justnaturalista, tá bom? Bom, vamos começar então. A primeira coisa que nós precisamos nos lembrar é que o homem é um ser racional. E sim, existem muitas coisas na natureza que podem ser demonstradas por experimentos, mas existem uma série de outras coisas e que estão ligadas especialmente à racionalidade humana, ao próprio funcionamento do ser humano, especialmente da sua racionalidade, que não podem ser comprovadas por experimentos. Em outras palavras, descrever a natureza, pelo menos aquilo que pode ser comprovado, é algo muito simples. Agora, tratar da natureza humana, tratar do ser humano, que é um ser racional, é algo extremamente complexo. E é na simplificação da natureza humana que a falácia naturalista, que a guilhotina de Hume, comete o seu primeiro equívoco. A moralidade, a ética, é algo que é inerente a essa complexidade do ser humano. Na natureza humana, em razão da racionalidade humana, em razão do fato de o homem ser um animal racional, vamos colocar assim, você precisa tratar da racionalidade, da estrutura do pensamento e também da moralidade e também de juízos de valor, também daquilo que é certo ou errado. Quando você elimina isso, você está simplesmente associando o homem ao restante do mundo natural. Você está dizendo que o homem não passa de um animal como o cão, como o macaco, como o gato, e você está então reduzindo a sua própria compreensão a respeito da humanidade. Nós podemos colocar as coisas de uma outra forma. Em razão da relativa simplicidade da natureza, que nós estamos falando em bases de compreensão da estrutura de pensamento mesmo, do pensamento científico, certo? Mas em razão da relativa simplicidade da natureza, na natureza o dever ser se confunde com o ser. Você estuda como uma coisa deve ser, quais são as características de um determinado elemento, por exemplo, como o ferro, e quando você encontra na natureza algo que tem aquelas características, você sabe que aquilo então é ferro. Se aquilo não tem se aquele elemento,
aquela coisa que você encontrou na natureza não tem aquelas características, então você busca no plano teórico, né, naquilo que você já compreendeu a partir da descrição da natureza, sim, mas você busca lá na sua base de dados quais são as características daquele elemento que você está, então, considerando, estudando, e aí você pode perceber que aquilo não é ferro, mas aquilo é bronze, ou aquilo é prata, enfim. O resumo disso é que, pela simplicidade do mundo natural, pela relativa simplicidade do mundo natural, no plano da natureza, o dever ser se confunde com o ser. As coisas devem ser de uma determinada maneira, e aí as coisas serão aquele respectivo elemento, quando se comportarem da forma como devem ser. Agora, quando nós estamos tratando de seres humanos, a coisa funciona de forma diferente. Em razão da complexidade humana, em razão da racionalidade que é inerente aos seres humanos, e a moralidade é algo que compõe essa racionalidade, existe uma cisão entre os planos do ser e o plano do dever ser. Nós devemos ser de uma determinada forma, porque essa forma como nós devemos ser está de acordo, é compatível com a nossa natureza. Sendo daquela forma, agindo daquela forma, nós cumprimos com a nossa finalidade enquanto seres humanos. Mas muitas vezes nós podemos não agir de acordo com a forma como devemos ser. Quando estamos fazendo isso, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista ético, até mesmo do ponto de vista teológico, quando não fazemos isso, né, quando agimos em desconformidade com aquilo que devemos ser, nós estamos negando a natureza humana. Se você for para o campo da teologia, essa negação da natureza humana, na verdade, é a negação da imagem de Deus colocada no homem. E o nome disso, na Bíblia, é pecado. Mas sobre teologia, sobre cristianismo e sobre a Bíblia, eu falo no meu outro canal, no Teodidatas. Vai aparecer aqui, vou deixar também o link para ele aqui na descrição, e não vou tratar do assunto no aspecto da teologia aqui. Vamos para o campo da moralidade, da filosofia e da ética, que a coisa também não é nada diferente. Negar a natureza humana ou agir em desconformidade com o plano do dever ser, deduzido a partir da racionalidade, deduzido a partir da moralidade que é inerente à racionalidade, é negar a própria natureza humana. Sim, você percebe isso no dia a dia. Quando você afirma que uma pessoa é desumana, é isso que está por trás, né? Uma pessoa que é cruel, né? Que é maldosa, ela vai ser qualificada como desumana. É exatamente isso que está por trás dessa afirmação. Então, você pode até ser convencido do ponto de vista de um raciocínio formal pela guilhotina de Hume. Mas se você falar que fulano de tal é desumano, as suas próprias palavras, pelo senso comum, por aquilo que está arraigado dentro de você, negam a guilhotina de Hume. E aqui nós devemos ter presentes que o nosso direito, a nossa ordem jurídica positiva, construída a partir da falácia naturalista de Hume, né, dessa separação entre o plano do ser e o plano do dever ser, ele é o nosso direito em muitos aspectos imoral e irracional. O nosso direito em muitos aspectos nega a própria ordem natural, nega a própria natureza das coisas, nega a própria natureza humana. Eu tratei um pouco sobre isso no vídeo anterior, quando tratei da diferença entre direitos humanos, direitos fundamentais e direitos naturais. Então, isso nos leva a duas questões. A primeira é que fica fácil entender por que nós temos tantas contradições e tantas incoerências no nosso direito contemporâneo. Porque ele é construído em cima da negação da ordem natural. O nosso direito de hoje é construído em cima da negação da própria natureza humana. Isso por um lado. Por outro lado, você também entende por que as pessoas são tão contrárias, são tão avessas hoje à ideia de justnaturalismo.
porque tudo aquilo que elas compreendem a respeito do direito tem embutido em si essa falácia naturalista e essa negação da própria natureza humana. Por isso é tão difícil falar sobre justnaturalismo hoje em dia no meio acadêmico. Há uma outra forma de dizer essas coisas, há uma outra forma de refutar a guilhotina de Hume, e para isso nós precisamos realmente ir para a filosofia, nos aprofundarmos na própria estrutura do pensamento, científico, e eu vou só dar uma pincelada nisso aqui para você também compreender como a coisa funciona. Se nós caminharmos na trilha do empirismo do Hume, que nos leva aí à sua guilhotina, à sua lei ou à sua falácia naturalista, nós vamos perceber que o próprio pensamento é algo que não existe. O pensamento abstrato não existe, porque ele não pode ser comprovado pela natureza, ou pela experiência. O próprio pensamento abstrato, na verdade, é apenas a decorrência de uma série de reações químicas que acontecem no seu cérebro. Nada além disso. Agora, se o próprio pensamento abstrato é isso, como foi que o Hume chegou à ideia da própria guilhotina de Hume? Percebe? Se o próprio pensamento abstrato não existe, se o próprio pensamento abstrato não tem sentido do ponto de vista empirista, então a própria ideia da guilhotina de Hume não tem sentido. Se o próprio pensamento abstrato é negado pelo naturalismo, que é uma decorrência do empirismo, ou que está por trás do empirismo, na verdade seria melhor dizer assim, se o próprio pensamento abstrato é negado pelo naturalismo, então o que é que o Hume estava fazendo? O que é que o Hume estava fazendo? O que é que nós estamos fazendo aqui discutindo ideias? Nada disso faria qualquer sentido. Então essa também, no campo da própria filosofia, no campo da própria teoria do pensamento mesmo, é uma maneira de nós compreendermos ou refutarmos a guilhotina de Hume. E por fim, eu preciso ressalvar que existe uma teoria de direito natural, uma teoria justnaturalista, que nem mesmo cai na guilhotina de Hume. E essa é a ética argumentativa hobbesiana, né? Ou então a ética libertária, a ética argumentativa, o justnaturalismo libertário argumentativo de Hans Hermann Hoppe. Mas sobre esse assunto, vamos deixar para tratar num próximo vídeo. Para encerrar esse vídeo aqui, um abraço especial para o meu amigo Lomeu XP e para a Josi Costa e o pessoal do direito da Unifran, em Franca, São Paulo. Não se esqueça, por favor, de deixar o seu like no vídeo, de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal e de deixar o seu comentário. Um forte abraço e até a próxima.